Se liga, desperta. Olha aqui, ó. E o Senhor, no versículo 6, Gênesis 4:6. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que decaiu o teu semblante? Tá perguntando. E se fizeres bem, não é certo será aceito? Ou seja, se você não fizer o que Caim fez, do jeito que ele fez, você não vai ser aceito? Do mesmo jeito? Ó, o Caim me deu uma oferta, por exemplo, azul. Se de repente você vier com uma oferta azul lilás, sei lá, eu também vou aceitar. Então, assim, faz a oferta que me agrade, que tá tudo certo. Só que ele não queria fazer a oferta que agradava a Deus. Porque ele não queria agradar a Deus. Ele só não queria que o Abel agradasse a Deus. E se o Abel agradou a Deus e não foi ele, ele tinha que eliminar, porque como é que fala? A fonte do problema dele era o Abel ter feito e não ter sido ele. Portanto, ele não pegou a glória daquilo. Então, se o outro pegou, eu tenho que eliminar o outro, porque aí acaba com a glória do outro. Entende? Então, por que Deus está falando isso? Neste ano, muito mais do que nunca, se é ano de colheita, para quem crê, e quem está posicionado e sabe que Deus vai te entregar a colheita, você tem que tomar cuidado com as associações, com as suas amizades, com as pessoas que estão ao teu redor. E tem que pedir para Deus: Deus, faz uma varredura na minha vida. Mostra quem tá de engano, ou às vezes a pessoa não é mal intencionada, não é isso. Mas a pessoa tá andando com você que nem Caim e Abel. Tá todo mundo lá. A Bíblia fala aqui, ó. Fala assim, ó. Que os dois, ó. E deu, número 2, do versículo Gênesis 4, versículo 2. E deu à luz a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Até aí tá tudo bem, cada um com a sua profissão. Um gostava mais da terra, o outro gostava mais de ovelha, e daí tudo bem. Assim é a nossa vida. Um gosta disso, outro gosta daquilo. Até aí tudo bem. Só vai dar problema se eu sou pastor de ovelhas, eu sou pastora de ovelhas, aí tem outra pessoa que é pastor, aí vai dar inveja. Entendeu? Se a pessoa não é de Deus, se a pessoa não tem esses espíritos assim, trabalhando na mente dela. Entende? Mas tipo assim, um médico não tem inveja do piloto, entendeu? Mas um piloto pode ter inveja do outro piloto, porque o outro tem mais capacidade ou se desenvolveu melhor do que ele, aí ele pode levantar isso, entende? Então fala assim, cada um tinha o seu posicionamento, cada um tinha o seu chamado. E aí fala assim, ó, que aí começa a contar a história, que quando dentro do trabalho dele, dentro daquilo que ele estava fazendo, Abel teve a oportunidade, ele foi lá honrar a Deus, mas não porque ele queria falar, eu vou honrar a Deus pra todo mundo, pro Caim ver que eu tô honrando, hein? Olha, tipo assim, vamos colocar num dia, assim, na nossa vida, né? O que acontece com acontecimentos da vida normal. Eu vou dar lá, vou ofertar a Deus. Aí o Caim vai ver que eu tô ganhando bem, né? Aí o Caim vai ver que eu tô melhor que ele, entendeu? Pode ser que fosse essa a intenção. Entendeu? Porque tem gente, Deus conhece a intenção do coração. Tem gente que faz, por exemplo, é um exemplo que eu usei até conversando com uma pessoa. Tem gente que tá dentro da igreja, servindo na igreja, tá fazendo serviço, faz tudo, todo mundo vê a pessoa trabalhando ali, né, ocupada e tudo mais. Aí as pessoas de fora olhando aquilo falam assim, nossa, que abençoado, que abençoada, olha como faz pra Deus. Só que às vezes Deus não tá nem reconhecendo, porque a pessoa não tá fazendo pra ele, tá fazendo pra ter reconhecimento e pra ter, como que fala, reputação. Deus sabe que talvez uma pessoa que está sentadinha no banco lá, mas assim, que talvez faz a sua oração em casa, que não tenha um destaque de ministério, sabe que aquela pessoa faz muito para ele. Então Deus vai abençoar aquela pessoa. E aquela que está correndo para cima e para baixo, sem entender, que às vezes é complicado a gente entender a nossa intenção do coração. Às vezes a gente sabe que a gente está fazendo com a intenção que a gente está. Aí vou fazer isso, porque se eu der isso, se eu der isso para essa pessoa vai me retribuir. Só que tem gente que já arma. Só que tem gente que começa a ajudar. Isso é um exemplo, também ajuda, tá? Porque ela quer suprir alguma coisa que tá faltando dentro dela. Só que ela não sabe que é essa a intenção do coração dela. Entende? Mas que não é bom, mas ela não sabe que é isso. E tem gente que tá ajudando porque assim, no coração dela, assim, eu quero ver a outra feliz. Eu quero agradar a Deus. Então é dessa pessoa que Deus vai receber. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que orar pra Deus sondar o nosso coração nesse ano. Como que tá as intenções? O que eu tô fazendo verdadeiramente? A intenção é agradar a Deus? E quando eu falo isso, não é só na igreja. Porque a pessoa que vive o evangelho, ela tem que viver agradando a Deus. Não é só, vou na igreja, por exemplo, aqui na Austrália é domingo. Vou na igreja de domingo, no resto da semana eu faço tudo aquilo que Deus não gosta. Entende? Então tenho que ter essa noção. Então qual que é a intenção do meu coração? Comece a sondar a intenção do seu coração. Para Deus sondar a intenção do coração de Jó, Deus colocou ele naquela prova.
Ele era um homem justo, mas não era perfeito. E na prova, o coração dele foi sondado e ele descobriu coisas sobre ele que ele não, se ele não tivesse ido para aquela prova, ele não descobriria as intenções, as coisas como é que estava dentro, como ele estava agindo dentro do coração dele. Então, é imprescindível que eu e você oremos para que Deus venha revelar. Senhor, eu tô agradando o Senhor? As coisas que eu tenho feito têm te agradado? Tem alguma coisa que tá dentro de mim que eu não tô reconhecendo? É muito fácil a gente não reconhecer as nossas atitudes, o porquê que a gente tá fazendo alguma coisa. Às vezes um problema emocional acarreta fazer algo, ter uma reação, um comportamento que a gente não sabe que tá vindo daquele problema emocional. Às vezes um pecado não confessado pode fazer isso também. Então a gente tem que ter essa noção. Então pra nós nos posicionarmos com Deus nesse ano e sermos abençoados, precisamos pedir para Deus sondar o nosso coração. Como o Salmo 139 fala. Sonda-me, Senhor, e me conhece. E vê se há em mim algum caminho mau. Porque às vezes tem caminho maus dentro da gente que a gente não sabe que tá lá. Que a nossa intenção, aparentemente a gente quer fazer a gente tem uma intenção. É como quando a gente tem um plano, uma coisa pra gente. A gente quer fazer do nosso jeito. Porque a intenção é a intenção que a gente tem é dar certo, é que a gente venha prosperar, independente daquilo que a gente for fazer. Só que a Bíblia fala no livro de Jeremias, porque que Deus fala, eu sei os planos que tem de vós. É para dar aquilo que você almeja. Às vezes a minha intenção de algo que eu quero realizar é bom, mas Deus vendo, se eu for para aquele caminho que eu acho que é bom, não vai ser bom. Que a minha intenção é para ser bom. Mas não vai ser bom, porque Deus tá vendo lá na frente. Mas quando é de Deus, aí sim é bom, entende? Então, por isso, precisamos orar nesse sentido. E precisamos, nesse ano, também estabelecer uma oração de rotina para que Deus arranque os Caíns do nosso caminho. Porque tá cheio de Caim na terra, na igreja e fora dela. E aí, o que acontece? O Caim tem coisa que, lógico, assim, você tem que ter uma vida, tipo, não ficar contando nada para ninguém. Você tem que ser bem, como é que fala? Bem fechado. Essa época de rede social e tudo mais, as pessoas ficam postando coisas assim que, assim, pessoais, eu tô falando, sabe? Que não tem necessidade. Porque quando você posta algo pessoal numa rede social, eu com a minha família, não sei o quê. O que acontece? Aquilo atrai a inveja das pessoas que não estão com a família estruturadas ou que estão vivendo uma família de fachada. Ela vai olhar pra ela e vai pensar, eu vivo uma vida de fachada. Olha ela.